Mais um Cast Doctor para você e hoje trazendo novamente dois amigos. A Liliane de Mello, né? Liliane de Mello e o Dr. Felipe Costa, que lembram que da outra vez foi sobre esse livro aqui, ó, Provas de Residência Médica, só que esse aqui, Ginecologia Geral e Endocrinologia. Isso, né? Isso, endócrino. E agora nós vamos falar sobre esse outro lançamento, que é Provas de Residência Médica Obstetrícia. Doutor Felipe, e tempo para tudo isso? Eu me lembro que da outra vez o tempo foi por causa da pandemia, mas agora está sem pandemia. Né? Então, mas naquela época já tinha, né, seus inscritos, só precisava organizar. Isso. Sejam bem-vindos, Lili, a Liliane. Obrigado. E o Dr. Felipe Costa. Isso aí, depois de 1 ano e meio de trabalho, saiu o novo filho, então, né? O Revisando com as Melhores Questões de Provas de Residência Médica Obstetrícia. São 530 questões do universo todo da obstetrícia, em que é feito então um compilado das questões das principais provas de acesso direto de residência médica dos principais serviços do Brasil. Então são 530 questões comentadas, em que tu acessa o áudio então de cada questão via QR Code, né? Então nós temos questões dos principais serviços de residência médica do Rio Grande do Sul e do Brasil. Então, ANRIGS, né, Associação Médica Rio Grande do Sul, Hospital de Clínicas, PUC, e do Brasil falamos de USP, Unifesp, UFRJ, processo seletivo unificado de Minas Gerais, processo seletivo unificado do Ceará, temos Unicamp, enfim, os principais serviços de residência médica, né, que fazem as suas seleções anuais. Temos questões aqui dos últimos 10 anos. E o livro é justamente revisando com as melhores questões de provas de residência médica, porque ele é uma forma de tu revisar o conteúdo, né, uma forma mais ágil e interativa de revisar o conteúdo de obstetrícia para essas avaliações. Bom, o livro, além de realmente uma bela revisão de questões para a prova de residência, eu diria que ele é um excelente método de estudo, não só para médicos que vão fazer a prova de residência, mas para médicos que vivem a obstetrícia no dia a dia. Ele consegue fazer um compilado, trazendo casos, trazendo situações e, em algumas vezes, condutas e proporcionando raciocínios clínicos fantásticos. Ele te encaminha a isso. Então, cada questão ela é extremamente bem estruturada e pensada e ela é fruto do dia a dia da obstetrícia. Então, ela traz para esse profissional que for ler ou para o aluno que for ler essa vivência. E eu diria assim, que aquele profissional que às vezes não tem tanto tempo de participar de congressos, de até podcasts ou de reuniões de estudo, ou se não tem, ele pode avaliar os conhecimentos dele. Não, ele é tão amplo, ele está tão rico e tão bem formado. O livro traz formação em obstetrícia, ele traz questões importantes, porque as provas nada mais são do que tu avaliar o que é de mais importante saber dentro da obstetrícia. Do dia a dia. Né? Ele é fantástico. Então, para aquele profissional, eu trabalho numa cidade pequena, e, às vezes não tenho tempo até pelo meu próprio trabalho,
vale a pena adquirir e ler e fazer as questões. Elas são ricas demais, elas trazem pareceres junto, tu põe um QR Code e ali está toda a apresentação da questão. É fantástica a justificativa dela embasada na ciência, ciência pura. Assim, o Felipe está realmente de parabéns. Eu acho de uma contribuição enorme para a obstetrícia, para os alunos, para os acadêmicos. Eu, assim, realmente estou encantada com o livro. Ele vai desde o estudante até o profissional que já tem 30, 40 anos. Exatamente. Eu costumo dizer, então, que ele serve para o estudante da faculdade de medicina, né? Para o jovem médico que acabou de se formar e que vai fazer as provas de residência, e para o ginecologista e obstetra, né? Para revisar os conteúdos, revisar conceitos e se atualizar, porque é bem do dia a dia mesmo. E essas provas, elas estão cada vez mais difíceis. Isso. Então, quer dizer que dentro dessas 526? 30. 530 questões, dessas 530, 100%, quase 100%, se estudar bem direitinho, passa. Passa, claro que né? sim. E o interessante que tu colocaste, que as provas estão cada vez mais difíceis e mais bem elaboradas e mais concorridas. Por quê? Porque o número de acesso à faculdade de medicina, de vagas, aumentou, mas o número de vagas nas residências médicas não. Então, elas ficaram, que é uma coisa que para nós, profissionais da saúde como um todo, nos preocupa bastante. E esse livro eu daria um passo à frente ainda. Eu diria que para os professores das faculdades de medicina que trabalham dentro da disciplina de obstetrícia, ele é fantástico, porque ele traz o que tem de melhor nas provas de residência e faz com que o aluno busque, né? É uma forma interativa de estudar e leve, tranquila, e é muito interessante. Realmente está muito bem escrito, muito bem formulado. Ele traz o que é realmente a nata do conhecimento, ou seja, aquilo que não pode não saber, aquilo que você tem que saber, como obstetra, como um aluno da medicina, como alguém que é acadêmico ou jovem médico, ou até mesmo um médico que está trabalhando há anos e quer revisar o seu aprendizado. Para aquele que tem interesse em comprar esse livro, seja o estudante, principalmente o estudante que é mais para concurso mesmo, né? Os demais que já estão formados é mais para uma revisão e voltar, né, ao seu estudo aos seus estudos anteriores, que talvez tenha esquecido alguma coisa. Mas qual é o diferencial dele em relação aos demais? Bom, a maioria dos livros, né, que contém questões e que são compilados de questões, eles são, na maioria, as questões e, no final, o gabarito. A maioria é assim, né? Ou ainda, alguns trazem sucintamente um comentário escrito, né? A diferença deste livro, tanto do de gineco quanto do obstetrícia, em que os dois são do mesmo formato, é que cada questão tem um QR Code. Hoje, quem não está com o celular sempre junto, né? Sim. Então, tu acessa o áudio da questão comentada via QR Code pelo celular. Então, é uma forma mais ágil e menos maçante de estudar, porque ele acaba sendo interativo, então tu vai ouvir a voz, né? Tu vai ter um áudio ali ressaltando aquela parte principal da questão, né? Comentado então em áudio, além do gabarito que vem ao final de cada capítulo. Cada capítulo ele encerra com um ponto-chave daquele assunto. Então, o livro ele é separado em capítulos, cada capítulo um assunto, e o capítulo ele vem de questões de 2024 até 2014, de forma decrescente, né? Sim. E também identificando de onde a questão foi tirada, de qual processo seletivo a questão foi tirada. Ele está fantástico na apresentação dele por temas, porque também propicia, digamos que eu quero revisar apenas a avaliação da saúde fetal.
Eu vou ali, estudo aquelas questões, eu faço a revisão do mais importante e eu tenho um pequeno resumo que vai me falar sobre a saúde fetal. Eu quero falar de gestação gemelar, né? Então, eu quero estudar, ou eu quero fazer uma prova para os meus alunos sobre este assunto, ou eu quero fazer até mesmo um trabalho que a gente usa muito, essas falas abertas, esses simpósios pequenos, né? Discussão de casos, seminários. Então, é fantástico. O livro está realmente para os seminários dos alunos, para que a gente... Sim. Então, eu quero fazer um seminário com o aluno. Eu referendo. E aqui tem toda a construção do seminário, nas abordagens principal para esse professor, para esse docente. Eu, como docente, o que eu vejo? A beleza e a riqueza do livro para o docente. Claro que eu vou puxar para a minha área e para então ele tem de uma inteligência, de uma beleza no sentido de construção de conhecimento. Ele propicia isso, a construção do conhecimento. Realmente, ele está muito bem escrito, ele é muito rico. Os resumos, no final, são fantásticos, porque o jovem médico que está estudando para a residência, ele vai fazer aquilo em fichas, aquilo ali, com aqueles resumos, ele consegue certamente responder questões importantes de prova. O livro está muito bom, muito bom. Eu diria até, eu acho que está melhor que o primeiro, o Felipe vai me escanar, mas eu achei muito Puxou bom. bem pro assado dela. Muito bom. É que aqui a obstetrícia, né, ela é bem ampla, e o primeiro livro foi um recorte da ginecologia geral e endócrina só. Não entrou a onco e não entrou a urogineco, que são também áreas menos cobradas nas provas de residência. Mas vale um terceiro livro. Então, com certeza. O que mais, né, no primeiro de gineco, o que mais cai é a gineco geral e a gineco endócrina. E a obstetrícia, eu acho que também tem outro diferencial. Eu vou baixar uma prova na internet. Né? Ali tu vai ter a prova na íntegra, mas o que tem aqui, como o nome diz, é revisando com as melhores questões. Então a gente sabe que tem provas, né, que tem questões com problema, e então essas questões problemas não entraram aqui. Né? É somente aquela questão realmente bem elaborada, bem feita, que realmente vai agregar para o aluno, que vai agregar no processo de ensino-aprendizagem. E que o aluno, ou aquele que está buscando respostas nessas questões, a própria pergunta ela vai fazer com que estimule ele a procurar artigos, até mesmo antes de ver a resposta. Pode ser. Ou um livro-texto. Ou um livro-texto. Ele, pelo que eu vejo, ele é estimulador. Né? Não estimulador só de ver aquela questão, vamos puxar o vestibular, que nós fazia 550 mil questões de física, isso, aquilo, né? Mas, procure em tal lugar. Não, aí tem muito mais. É procurar também referências, né? Principalmente aqueles que já estão formados, que querem novamente fazer reaver e ir em artigos mais novos. Claro. Também. Eu costumo dizer que este livro, primeiro, ele vai indicar para o aluno que vai fazer as provas de residência o que mais cai. Sim, né, claro. Dentro da área. Como esses assuntos costumam cair nas provas. E como os diferentes serviços ou diferentes bancas costumam cobrar o mesmo assunto, por exemplo. Colocaste né? 3 pilares fundamentais aí. Exato. Então, o que mais cai, como costuma cair, né? E que tipo de abordagem cada serviço ou cada banca costuma fazer em determinado assunto. Imagina. Então, ele dá esse direcionamento também. Né? Tu vai ver o que mais cai, o que é mais prevalente nas provas, qual os estilos de questões de cada serviço e como eles cobram determinado assunto. Perfeito.
Aqui estão as melhores questões. Então, as mais bem formuladas, a que realmente pedem mais itens para esta construção, para essa leitura. Então, o aluno, no momento, o jovem médico, ou até ele realmente proporciona uma bela revisão. O Felipe é muito modesto, mas eu diria que, com isso aqui, o aluno consegue realmente rever toda a obstetrícia. Não vejo, claro, tirando as outras partes da gineco, mas dentro da obstetrícia ele está muito rico, ele está completo, ele está muito bem escrito. Bom, já começando por quem é a editora, né? Uhum. A editora que está lançando o livro, né? Uma editora super renomada, uma editora que realmente extremamente séria. A Manoli. Isso, a Manoli. ela é fantástica. E tem interesse em lançar e-book? Já tem e-book. Já que tem. maravilha. Também tem. Isso aí tá? é fantástico. Tem e-book. Isso é fantástico. Aí é só entrar no site da editora Manoli e tu consegue aí adquirir o e-book. Isso é muito bom. Isso é muito bom. Hoje a Manoli, o material dela passa para e-book. Claro que eu, particularmente, eu prefiro o físico. Sim. Mas eu não deixo de ter também o e-book. Online, e essa geração nova gosta também do e-book. Sim, já estão Hoje nessa eles fase, usam né? muito, né? A gente vê em aulas que eles estão ou com iPad ou com notebook. Sim, eles costumam usar bastante o livro digital. E está no bolso. É. Esse para botar no bolso é mais difícil. Agora, esse, no tamanho do celular, está dentro do bolso. É um livro que a gente está carregando. Sim. Então, isso fecha tudo. Não? Temos os 3 principais pilares, temos os diferenciais desse livro, já tem aí a situação de físico e também o e-book. E o que o escritor, o autor desse livro espera daquele que vai usar esse livro? Porque quando vai escrever um livro, tem um objetivo. O objetivo, sim, é ajudar principalmente os estudantes, né, a serem selecionados através, né, dessas 530 perguntas e respostas. Mas tem algo a mais aí. O que eu espero do leitor do livro? Que ele aprenda, né? Que ele aumente seu conhecimento, e que é possível com esse livro, né? É impossível fazer todas essas questões e muitos assuntos se repetem, né? Em questões de diferentes locais e de diferentes anos, são assuntos que são recorrentes. Então, ele fazendo essas questões, não tem como ele não aprender. Então, ele vai adquirir conhecimento, né? Porque às vezes as informações elas acabam se repetindo. Então, tu lê, tu ouve o áudio, então tu vai adquirir o conhecimento. Muito bom. Então, ou tu vai sedimentar aquele conhecimento que tu já tinha aprofundando, ou realmente tu vai adquirir conhecimento se tu te apropriar do livro. Bom, eu vou dizer que o Felipe trabalha na formação médica. Deus é sempre. Eu já conheci ele trabalhando na formação e se empenha nesse trabalho. Ele é um profissional comprometido, é um docente comprometido com essa formação. E não só, eu vou dar com a parte técnica, que é o que a gente tem nesse livro, né? O Felipe se preocupa com a parte ética e com a parte humana da formação desse profissional. Ele se empenha nessa construção desse médico completo, né? Tecnicamente competente, ética e humanamente competente. Que é o Felipe, né? O Felipe é esse profissional posso dizer que sou amoroso. bem exigente na faculdade. Com certeza. Esse excelente profissional, a gente vê pela construção dele. Esses livros nada mais são do que fruto de trabalho e de um profissional comprometido com essa formação. E que eu vejo também a entrega dele, a experiência que ele teve no passado e talvez tenha faltado isso naquela época e que agora está trazendo uma situação para ajudar os teus alunos, né, e colegas. E, além do mais, mexer com sentidos, porque, pensa bem, a leitura, o escrever, que muitos escrevem, o ouvir
E como nós estávamos falando, tu mesmo estava falando, né? Um trabalho de seminário, de apresentação de casos, de ensino aos outros. Completo. Não tem como não aprender. E a gente Parabéns. pensar na... Obrigado. Realmente ele está de parabéns, né, de trazer essa possibilidade da construção, de melhorar a qualidade do ensino médio, melhorar a qualidade do acesso ao ensino médio, trazer a possibilidade de estudo e de construção, porque se a gente realmente passarem os melhores nas provas de residência, que é quem passa, são os melhores, né, mas tornar eles mais bem preparados ainda, subir mais o nível, e realmente esse livro proporciona tudo isso. Ele está de parabéns, está lindíssimo o livro, recomendo, e digo mais agora, para os médicos que já fizeram a sua residência, comprem que vale a pena. Rapidinho, tu revisa toda a obstetrícia, tranquilamente, tu não vai precisar ler 200 mil artigos. Eles estão aqui. O livro é realmente muito bom, está muito bonito, está bem escrito, está leve e é extremamente didático. E é uma forma de se atualizar, né? Isso aí. Porque o que está caindo nas provas nada mais é do que a medicina atual, né? Exato. As provas, elas são elaboradas por um staff de professores, né? Cada um do seu serviço, e que cai a medicina atualizada. Então, é uma forma também de se atualizar, né? Porque o que está aqui dentro é a medicina atual. Começando é a obstetrícia no atual. 24 e terminando no 14. Isso, Né? ele vem lá de 2014, né, até 2000, claro. Mas abre o livro no 24. 24 e Isso. vai decrescendo, Então né? já sai no atualizado. Já sai no Para atualizado. depois ver o passado. E o que tem, e assim, e as questões que não estão atualizadas, elas não estão no livro. Entendeu? Ou algum ponto muito específico lá de uma questão lá, vamos supor de 2015, 2014, se tem algum ponto ali que mudou, isso no áudio é comentado. Sim. Tá? Sim. Mas normalmente só entrou aqui aquela questão que está defasada, ela não entrou. Dá para se dizer que existe um concurso aqui no Brasil que é mais difícil, que os candidatos eles sentem mais medo de fazer essa prova? No Rio Grande do Sul temos o Hospital de Clínicas, né, que é uma prova bem puxada, né? É uma prova que exige bastante. No Rio Grande do Sul acho que seria a prova mais difícil, talvez. Olha tá? só. A Henriques também não é fácil. Eu diria que nenhuma prova é fácil. E as questões cada vez mais, né, as provas estão cada vez mais exigindo cada vez mais deste médico que se formou há pouco, que está procurando a sua especialização, pelo que a Liliane já comentou, né? Nós temos uma proliferação de faculdades de medicina, Isso. muitos médicos se formando, e as vagas de residência médica elas não aumentam na mesma proporção, né? Aliás, estão longe de aumentar na mesma proporção. Ou ainda, a gente sempre tem, né, a residência dos sonhos. Não só a área que a gente quer fazer, mas o hospital ou o serviço que a gente gostaria de fazer. Então, para passar no local dos sonhos, tem que estudar e tem que estar bem preparado. E com a quantia de formandos... A concorrência é muito grande. A cada 6 meses, a concorrência vai ser maior. Claro. Cada vez maior. Cada vez maior. E as bolsas CNPq e Também. CAPES para as residências também têm diminuído. Sim. Então, realmente, o cenário é complexo da questão do ensino médio. E esse livro ele cai muito bem nessa situação, porque é um livro que faz a diferença para quem está estudando para esse tipo de prova. Sim. Entendeu? É um presente para quem está estudando. Ele é um diferencial. Exato. Ele é um diferencial e tu acessa a todo um conteúdo realmente excelente, de uma forma clara, rápida, objetiva, extremamente pedagógica e didática. Realmente o livro é fantástico. Douglas, eu queria comentar um pouquinho, para talvez quem não me conhece, né? Eu coloquei nesse livro 20 anos de experiência profissional, né? E 17 anos de docência em cursos de medicina. Que top.
Eu fui professor do curso de medicina da Unisc 10 anos. Fui professor do curso de medicina na Universidade Federal de Santa Maria. E estou agora, em fevereiro, completando 10 anos de curso da Universidade Franciscana, professor desde o início do curso. Felipe Exatamente, ajudou 10 a anos, né? E os nossos egressos Completa. têm sido um sucesso, sabe? A gente tem muito orgulho dos nossos egressos. Para a franciscana, né? A Universidade Franciscana é uma graça, né? Que de ter, né? um professor como o Felipe e os alunos, né? Orgulhosos de ter um professor assim, Sim, e todos os colegas. É algo a mais, né? Claro. É algo a mais que está contribuindo com a educação. Eu Isso é sempre digo que o fantástico. curso de medicina, né, o curso de graduação em medicina é algo muito sério, Sim, né, que não pode ser banalizado. de jeito nenhum. E hoje, tudo que é instituição que abre curso de medicina, como se fosse muito fácil abrir um curso de medicina. Não, é extremamente complexo. Com certeza. Né? E eu costumo dizer que o professor do curso de medicina tem que vestir a camiseta mesmo. Né? Ser o docente. É dar uma boa aula, ensinar mesmo e exigir dos alunos. Porque são alunos que, nas faculdades privadas, pagam caro, só estudam e não trabalham e vão cuidar da vida dos pacientes, vão cuidar da vida das pessoas. Então, a gente tem que cobrar e tem que fazer o papel de docente. Né? Não é amiguinho, é ser professor. Sempre o mestre. Sim. Buscar essa construção, né? Porque hoje o acadêmico, né, ele também, todos os jovens, né, eles estão muito dispersos, e a gente trazer eles para essa responsabilidade que é ser médico, né? Ser médico, todas as profissões são extremamente importantes, mas o médico, ele está com a pessoa nos momentos mais complexos. Então, ele tem que estar preparado para cuidar desta pessoa, para ajudar e para tratar. E não só tratar no sentido da sua doença, mas de construir a saúde dessa pessoa. E já começa por essa régua, né? Pela régua de dificuldade da entrada, né? Não só a entrada numa universidade ou faculdade, e também a régua da entrada das residências. Sim. É ali... aquele que passa em algo que é difícil, é difícil sair ruim lá no futuro. Só se quiser. Porque a situação da dificuldade faz com que estude mais, né? Que conheça mais. E a experiência. A experiência é tudo na área médica. Né? De estar ali e outra nas residências, tocando ficha. Né? Não pode fazer corpo mole. É isso que quer dizer, né? É que nem no odonto. No odonto não pode fazer corpo mole, não. Tem que pegar e tem que praticar. O odonto, por exemplo, mais 70% é prática. Claro. Se não tiver prática, o dentista, olha, vai dar aula, mas só lendo o book. Né? Porque tem que ter prática. Assim como a medicina, tem que ter prática. Exatamente. E outra, não falta prática. Com a quantia de doentes aqui no Brasil, e eu fico indignado com as percentagens que sobem em todas as doenças. Tem que ser o contrário. Nós temos que fazer baixar essas doenças. As pessoas têm que ficar mais sadias. Porque lá a pouquinho não vão conseguir ir nem com Elon Musk lá para o outro planeta, porque para o outro planeta tem que ir um sadio. Não pode ir uma raça doente, tem que ir uma raça sadia. Puxei essa porque me veio na cabeça. A gente tem que ter uma atuação mais forte, né, na atenção primária, na prevenção. Né? Sim, exato. Isso seria o ideal. Agora, tá-lhe parabéns os 2 livros. Né? Os 2 livros são fantásticos, um como o outro. E assim, tira o chapéu. Primeiro, pela tua situação de, no passado, pensar, né? E outra, ter o capricho, vamos botar o capricho de escolher todas as perguntas, depois né? Sentar, ver as melhores, colocar aqui, colocar uma situação de QR Code, que é a nossa tecnologia, trazer a escuta. Isso aí Douglas, eu vou te contar uma coisa interessante e engraçada. As provas começam final de outubro, agora está começando no final de outubro, mas sempre era a partir do início de novembro. É o meu carnaval, esse período. Olha aí. Porque eu fico controlando o calendário das provas
E eu vou baixando essas provas e vou olhando, vou ver o que vai caindo, entendeu? Sim. Eu vou ver, Vai acompanhando. eu gosto de acompanhar. Tá certo. Ver o que está caindo, o que eles estão cobrando, se é o que eu estou ensinando, né? Se as provas estão sendo bem feitas ou não. Eu me divirto fazendo isso, algo prazeroso para mim. Eu sempre gostei de trabalhar com questões. Então, novembro e dezembro, eu sempre digo, o meu carnaval é um período que eu gosto muito, porque as provas estão saindo, eu estou olhando, eu estou observando, né? Eu estou selecionando questões para botar nas provas dos meus alunos. Eu estou guardando essas provas. Sim. Eu estou vendo as tendências, o que está caindo. Eu estou realmente estudando. E outra, eu estou me autoavaliando também ao momento que eu faço essas questões, que eu vejo, que eu leio, que eu vejo o que está caindo, né? Eu vejo, essa questão aqui está ruim, tem problema, não tem resposta. Aí, né, e já seleciono as melhores, para eu usar também no meu dia a dia como docente. Maravilha. Então agora, nós chegando no final do nosso Cast Doctor, é aquela mensagem final que cada um dos convidados deixa. Bom, eu vou dizer que o Felipe é um exemplo a ser seguido, um exemplo de docente. Baseado na história dele, eu também faço. Eu dou uma disciplina que é saúde pública, né, que é o começo, a entrada de todas as políticas públicas do Brasil, bem do primeiro semestre. E eu uso as questões da residência para as provas com os meus alunos. E busco isso tanto e como também em gestão, que são as duas disciplinas, para explicar assim, de uma forma bem simples, né? Então, essa construção que o Felipe faz, em especial na área de obstetrícia. Os 2 livros são fantásticos, mas é onde tem tu não está cuidando de uma vida, tu está cuidando de 2. É fantástica. Eu recomendo e digo para os médicos que já estão há anos na estrada, vale a pena, traz assim, dicas preciosas do dia a dia da clínica, cuidados que às vezes a gente, com o dia a dia, a gente acaba esquecendo, enfim. É uma excelente leitura. Maravilha. Bom, a minha mensagem final, então, é que quem quer, os alunos do curso de medicina que querem se apropriar mais da ginecologia e da obstetrícia, esses 2 livros são um prato cheio. Quem vai fazer as provas não tem como não ir bem na prova de gineco e obstetrícia, resolvendo e lendo esses 2 livros. E para o colega gineco que quer se atualizar, que quer rever conceitos, também indico. Então, para quem quiser, pode adquirir diretamente, né, no site da editora Manoli, ou falando comigo diretamente. O meu Instagram é DRF Costa. Maravilha. Felipe, Lilian, muito obrigado mais uma vez por estar aqui. Eu que agradeço. Né? Mais um lançamento, e eu estou esperando o 3º lançamento, acho que tu também. Sim, que é com certeza. Provas de residência médica, oncológica e... Uro. Olha aí, tá? Uma missão aí pela frente. Obrigado de coração. Parabéns. Eu que agradeço, tá? Obrigado pelo espaço. Mas merece. E a você que está aí nos assistindo, seja estudando medicina, já seja o médico formado já há muito tempo, você sabe que aqui tem uma preciosidade, né? Essa preciosidade vai valer muito para vocês, que vai fazer a grande diferença, porque diferenciais e pilares fundamentais ele tem. Até a próxima.